Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Essa é uma aula para o segundo ano do ensino médio, é o capítulo 10 do livro 3. Nós vamos falar de comércio global e fluxo de mercadorias. Esse assunto é um assunto muito interessante, é um assunto que permeia a nossa vida o tempo todo e vocês vão observar que ao longo aqui do que eu vou falar para vocês, o quanto a gente tem vivido, o quanto tem sido importante toda essa evolução tecnológica nesse momento que estamos vivendo, né, de isolamento, enfim. Mas vamos pensar primeiro lá atrás. O que a gente tem sobre esse termo, né, comércio? Comércio são trocas, né? Compra e venda de mercadorias, valores, enfim. O objetivo disso é atender às necessidades, sejam as necessidades básicas, óbvio, como o lucro também, porque nós estamos, né, num mundo de maioria capitalista. A gente precisa lembrar que lá atrás, porque o comércio é muito antigo, nós tínhamos como principal ferramenta o escambo, né? Depois nós tivemos várias outras formas de troca, né, por outros produtos, digamos assim, outras moedas naquele momento, que seria ouro, prata, especiarias, e até chegarmos numa moeda fixa, que era o ouro, depois uma moeda fixa, e hoje a gente tem aí o dólar como uma ferramenta global para essa comercialização, tá? A gente precisa lembrar também que o comércio, de um modo geral, foi, né, trazendo aí a urbanização, o desenvolvimento das cidades, o próprio processo de industrialização, tudo é muito atrelado a essa mesma perspectiva, ok? Então vamos falar um pouquinho desse comércio global. Quando que isso realmente começou com mais intensidade? Quando a gente tem o período das grandes navegações, lá no século XV, onde se retirava matérias-primas das colônias, né, em função do enriquecimento das suas metrópoles. Matérias-primas essas que poderiam ser produtos aí do setor primário, agricultura, principalmente, o extrativismo, e também matérias-primas, comercialização humana, no caso, os escravos, ok? E esse processo foi intensificando e enriquecendo muito essas metrópoles, principalmente ali, Inglaterra, Espanha e Portugal. Posteriormente, no decorrer disso, a gente vem aí com a nossa Revolução Industrial, trazendo já uma modernização, métodos diferentes de se criar produtos, também ainda focado nessas vendas, focados no lucro, e nós vamos ter aí, desde a primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo mercantil, depois as outras fases do capitalismo monopolista, até chegarmos ao capitalismo que a gente vai ter agora, que é o técnico científico informacional, ok? Esse capitalismo, hoje, esse meio, né, de comercializar, é o que a gente tem de mais destaque no mundo inteiro, principalmente com a criação da internet. Vamos lembrar um pouco sobre isso. A gente tem ali um declínio dessas potências europeias pós-guerras, né, as duas guerras, uma ascensão muito grande dos Estados Unidos e da União Soviética, o período de Guerra Fria, enormes e importantes descobertas tecnológicas, né, em função principalmente de recursos militares, mas que favoreceram muito quando passaram a ser usados de forma geral pelas pessoas. Voltando à internet. A internet, a princípio, era criada em prol, né, do militarismo, depois ela passa a ser usada para troca de ciência, de um modo geral, né, de pesquisas científicas, e depois ela é expandida e hoje a gente tem aí o e-commerce,
que é o que a gente usa muito, muito, até ser criado esse termo cybereconomia. E aí a gente vive bem isso e sabe bem quais são as vantagens disso, né? Por exemplo, a variedade que você encontra para comprar produtos é gigantesca. Eu tenho certeza que vocês já devem ter passado por isso, porque eu mesmo passei recentemente, eu precisando comprar uma lâmpada para um fogão. E essa lâmpada eu fui em todas as lojas possíveis atrás dessa lâmpada, que por um detalhe ela não tinha, né, a especificidade dela. Mas eu encontrei facilmente no Mercado Livre. Ou seja, vai chegar à minha casa um produto que eu não consegui achar nas lojas aqui de modo geral, porque não é um produto que vende, que é muito comum nas mercadorias. Outra, a praticidade de chegar aqui na nossa casa através, né, dos meios de transporte, enfim, a praticidade do próprio pagamento, que ele é mais direto, ele é menos burocrático, em função ali dos cartões de crédito, e o fato de os produtos serem mais baratos, porque não se tem tantos gastos, essas lojas virtuais elas não têm tantos gastos como uma loja física, né, com a quantidade de trabalhadores, com o espaço de comercialização, com impostos, enfim, que acaba tornando esses produtos mais baratos. Todos vocês já devem ter observado que muitas vezes o mesmo produto pela mesma loja custa um valor na loja física e é mais barato na loja virtual. E cada vez mais a população mundial ela é adepta a essa compra pelas lojas virtuais. Nós temos um gráfico aqui dos produtos que mais vendem. Lembrando que estou usando o recurso do livro, que não fica legível, vocês vão lá observar no livro de vocês, tá bom? Esse outro gráfico que eu estou circulando aqui, ele é bem interessante para a gente entender o quanto as exportações no mundo foram aumentando, ou seja, o quanto as trocas comerciais mundiais vão aumentando. Porque, por exemplo, lá no período feudal, os próprios feudos, eles eram autossuficientes, eles produziam o que era necessário. E foi só depois disso, de acabar, né, esses feudos e essa expansão, que começou a se ter as trocas comerciais entre outros países, entre outros lugares, ok? Aí nós vamos falar aqui, que não tem como não falar disso quando a gente está falando de comércio, que é a divisão internacional do trabalho. Ou seja, que função tem determinado país dentro dessa comercialização de um modo geral. Então a gente precisa lembrar que lá na primeira divisão internacional do trabalho, que a gente tem metrópoles e colônias, as colônias, elas são, a principal função é produzir, né, a matéria-prima, principalmente produtos do setor primário, para ir para a metrópole, para ser vendido nas metrópoles, e consumir os produtos industrializados ou manufaturados naquele momento dessas metrópoles. E com o passar do tempo, com a nova divisão internacional do trabalho, nós temos ainda aquelas metrópoles fazendo um papel de fornecer matéria-prima, porém, com os países emergentes, que antes eram lá tratados como subdesenvolvidos e agora os que têm potencial de crescimento são tratados como emergentes, nós já começamos a ver uma situação diferente nesse setor. Ou seja, nós, por exemplo, Brasil, nós somos grandes produtores de matéria-prima, sim. Nós temos exportação em massa de commodities, que são produtos, né, de matérias-primas brutas, in natura ou com um pouco de transformação, um pouco de processo de industrialização, mas que possam ser armazenadas por um bom tempo. Mas também já chegamos num patamar interessante de produtos manufaturados ou com uma industrialização que exige um pouco menos de tecnologia. E isso, obviamente, foi um diferencial muito grande nessa questão da divisão internacional do trabalho, porque já colocou um país como o nosso numa escala maior de interesse sobre esse país. Lembrando que também somos um bom mercado consumidor. Não só a gente, mas os países emergentes em destaque,
como, por exemplo, a Índia, a China. E isso vem mudando a configuração desses países. A gente já consegue perceber, por exemplo, na China, na Índia também, que cada vez mais os produtos têm valor agregado, ou seja, cada vez mais eles envolvem tecnologia, cada vez mais eles são mais valiosos do que se era antes. O que isso gera? Uma balança comercial mais favorável. Por quê? Porque os produtos in natura, depois eu volto nessa parte aqui, já que eu estou nesse assunto, né? Os produtos in natura, eles apresentam um valor agregado muito baixo. Então, quanto mais tecnologia na produção você vai agregando ao seu produto, mais ele vale. E quando a gente fala de balança comercial, a gente não está falando de quantidade bruta de produtos, mas sim de valores que esses produtos são vendidos. Então, para a gente ter uma balança comercial favorável, você precisa ganhar mais dinheiro vendendo produtos do que gastar mais dinheiro comprando produtos de outros países. A gente consegue perceber nesse gráfico aqui que o Brasil oscila muito nessa balança comercial, né? Em alguns momentos a gente tem um crescimento muito importante, em outros um crescimento, um declínio ou uma estagnação. Por quê? Porque mesmo que nós estejamos melhorando o nosso processo aí de industrialização e venda de produtos, nós somos muito dependentes do mercado exterior. Ou seja, por exemplo, 2008, quando o mundo passou por uma crise, vem passando ainda muito severa, nossos grandes compradores, como os Estados Unidos, por exemplo, diminuíram esse poder de compra. E isso acabou trazendo muito prejuízo para um país como o nosso, que é dependente desses países compradores. Ok? E aqui a gente tem aqui, detalhadamente uma tabela aí de 200 anos de balança comercial brasileira. Quando vocês forem ler essa tabela, vocês vão observar que por muito tempo o Brasil esteve numa desfavorável em relação à balança comercial. E que mais recente que a gente vem dando uma melhorada, ok? Voltando aqui na Organização Mundial do Comércio, que eu acabei pulando. Porque essa Organização Mundial do Comércio, ela vem justamente para tentar criar leis, regularizar toda essa comercialização. Por quê? Porque a gente está lidando com comercialização no mundo entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos e emergentes. E os países desenvolvidos, obviamente, ditam muitas regras. Então, para que se ficasse mais justo, para que todos tenham uma chance de livre comercialização, criou-se a Organização Mundial do Comércio, no qual quase todos os países são membros, 164 são membros. E esses países, eles recorrem à OMC quando se acham desfavorecidos ou precisam de alguma interferência. Principalmente em relação a protecionismo que alguns países aplicam. O que é esse protecionismo? A gente chama de protecionismo extremo. É quando um país aumenta as suas tarifas alfandegárias, seus impostos de forma absurda num produto que vai vir de fora, para que aquele produto fique muito caro para vender o seu produto interno. E, obviamente, quando a gente está falando de uma comercialização mundial, isso fica muito injusto, certo? Porque aquele país que fabricou aquele produto vai ter um produto muito mais encarecido do que deveria. Lembrando que, quando a gente fala de capitalismo, a palavra é lei de oferta e de procura, lucro, livre comercialização, ou seja, a ideia de você entrar aqui na OMC, nessa grande mercado consumidor, a ideia dos blocos econômicos que existem, que também é bem recente e veio com a globalização, é justamente ser competitivo nesse mercado. Então, quando você emprega um protecionismo extremo, é uma sabotagem a essa liberdade de comercialização. Por isso ela não é aceita, ok? Então a Organização Mundial do Comércio, ela vem justamente para regularizar, criar leis, atender os interesses ou divergências de interesses entre esses grupos de países.
Então, nós já falamos de balança comercial. Agora vamos falar um pouquinho das exportações brasileiras. O que a gente mais exporta e para quem a gente mais exporta? Primeiro lugar, a gente mais exporta produtos do setor primário, que a gente já sabe disso, né? Soja, minério de ferro, suco de laranja, carne, né? Bovinos, enfim. Tem aqui bastante destaques em relação a isso nessa tabela. Essa tabela está bem interessante. Esqueci de falar. Os óleos, né? Derivados de petróleo, enfim. Café ainda é bastante importante. Nessa linha de produtos, o livro traz uma parte interessante, tá aqui até no finalzinho, que fala assim, de 10 produtos, 7 produtos são produtos in natura, são do setor primário, são básicos, ou seja, baixo valor agregado, e os demais já são produtos industrializados. Uma industrialização que a gente chama de manufaturados, que não exige tanta tecnologia, por exemplo, o açúcar e a celulose, ou seja, a gente não está exportando a cana de açúcar e as árvores que vão ser transformadas em celulose. Não, a gente já exporta esse produto pronto, né? E um pouco dessa parte desses 3 que sobram aí, se dividem em um pouquinho mais industrializados ou um pouquinho mais avançados, que são automóveis, por exemplo, tá? Mas vocês vão observar no texto que a gente exporta outros produtos também. Aparelhos mecânicos, material de transporte, calçados, tecidos, até armamentos. E a gente armamentos, principalmente munições. Então, a gente percebe que está tendo um avanço em relação a esse processo de industrialização, está tendo um avanço no valor agregado dos nossos produtos, ok? E aí, quem são os nossos principais compradores? China, que eu acho que é a principal compradora do mundo inteiro, né? Estados Unidos. Lembrando que esses produtos, os Estados Unidos, por exemplo, nós somos o maior comprador desse suco de laranja, China do minério de ferro, Argentina, Países Baixos, Alemanha, ou seja, esses países, eles precisam estar bem economicamente para que a nossa demanda de venda não caia, ok? E aqui também vamos falar um pouco das nossas importações, o que a gente compra, tá? E de quem a gente compra esses produtos. Tá? Essa partezinha aqui. A gente compra muitos medicamentos, né? Tanto para humanos quanto para veterinários, embora a gente consiga produzir bastante, principalmente vacinas, mas a gente precisa lembrar que existem muitas patentes ligadas a medicamentos que obrigam os países a comprar, desses países que são os criadores desses remédios, produtos com alta tecnologia ou partes de peças mais tecnológicas para automóveis, por exemplo. A gente compra também petróleo, porque não somos autossuficientes, enfim. Produtos que a gente percebe que tem bastante valor agregado, tá? Que envolve uma tecnologia que a gente ainda não domina em grande quantidade. A gente ainda caminha para chegar lá, tá bom? Enfim, tá mostrando aqui também o que a gente compra de básico nesse gráfico aqui e até chegar ao que a gente consome de manufaturados. Então percebam aí o quanto de produtos industrializados, o quanto essa fatia aí desse gráfico em forma de pizza, esse aqui, o que é de produtos industrializados que a gente compra. Aqui a gente traz uma tabela que vai mostrar quais são os nossos principais vendedores, né? Ou seja, de quem a gente mais compra. China, em primeiro lugar, Estados Unidos, Alemanha, Argentina e Coreia do Sul. Falando aqui
se a gente for observar que a gente mais vende produtos primários para a China e mais compra deles, a gente consegue entender perfeitamente o quanto ele é um parceiro comercial de grande importância para o Brasil. Obviamente, os Estados Unidos também. Mas por isso que é tão importante tentar manter boas relações com esses países, para que a gente consiga manter a nossa balança comercial mais favorável possível, e todos esses recursos, obviamente, né, geram empregos, geram impostos que são revertidos para a população, ok? Bem, espero que tenha ficado tudo claro. Manda dúvida para mim, caso vocês tenham, tá bom? Façam os exercícios que eu tô aqui disponível para atendê-los. Fiquem com Deus.